Olá pessoal, eu sou o Júlio, eu falo aqui da cidade de Tóquio. Quantos casos criminais que ocorrem aqui no Japão em geral? Essa é a Julie A dona do canal! Né, amor? e a gente mora aqui em Tóquio e faz esse canal aqui da cidade de Tóquio. Exatamente. Meu nome é Alessandra e eu ajudo o Júlio quando eu posso a gravar as histórias. A gente tem alguns recadinhos pra dar já agora no início do vídeo, que é, se vocês viram no vídeo passado, o Júlio resolveu apadrinhar. Você também, né? É que assim, partiu do Júlio a ideia. Ele resolveu apadrinhar uma entidade no Brasil, de Manaus, né? Isso, Lar de Vitórias. Lar de Vitórias. E a gente conta com a colaboração de vocês, na participação do canal, likes, comentários. E quem quiser fazer também diretamente a doação, Pix, né? Fabrício vai colocar aqui ou aqui. Fabrício vai colocar. E aí quem puder tá fazendo essa doação, a gente agradece. Mas quem não puder, é só deixar um like ou um comentário. Exatamente. E outra coisa, o YouTube ele só tá notificando os vídeos dos nossos canais, como de outros canais, só pra quem curte ou comenta. Exatamente. Então, A não ser que vocês não querem ajudar o Lar de Vitórias, né? Então, gente, se não pode ajudar financeiramente, colabore com o canal, deixando o like, o comentário, mandando para um amigo, compartilhando, e a gente agradece. E eles também vão agradecer muito pela ajuda de vocês. Pessoal, só para deixar ressaltado aqui para vocês, a entidade, ela cuida de crianças deficientes e eles servem 3 refeições por dia. E a mãe precisa estar junto com a criança. Então, muitas dessas crianças que a entidade está ajudando são crianças que o pai abandonou. E são famílias que vêm de outros lugares, pois essa é a única entidade pela região que ajuda dessa maneira, servindo as 3 refeições. Então, a gente conta de verdade, assim, a gente pede de coração a ajuda, não vai nada pro bolso da gente. Vai tudo para a entidade e quanto mais a gente puder ajudar o próximo, se você puder doar, que seja R$1, que seja R$5, o tanto que você puder doar. E se você não puder, colabore com o canal. Pelo menos curtindo, compartilhando, mandando para um amigo, né? comentando. Isso vai ajudar muito, porque aí o algoritmo do YouTube começa a entender que as pessoas estão interessadas naquele vídeo, naquele canal, e começa a sugerir para outras pessoas. Então isso vai ajudar muito a gente e principalmente a entidade. E também, né, não esquecendo que, como a maioria das mulheres que tem os filhos lá, né, elas são mães solteiras, né? O porquê, infelizmente, ocorre no mundo inteiro, até aqui no Japão, né, Alessandra? A maioria dos casais, quando tem um filho especial, o marido acaba abandonando, né, o lar, né? E a mãe acaba virando mãe solteira, né? Então ela tem que cuidar do filho sozinha. Então, eles oferecem até uma cesta básica, né? Já não é fácil criar um filho sozinha, e quem dirá um filho especial, né? Deve ser uma coisa muito difícil de se fazer. Então, o que a gente puder estar facilitando a vida deles, a gente pode estar fazendo isso por eles, né? E o lugar, como ele já tá sobrecarregado de pessoas, eles estão querendo procurar um outro lugar, mas para isso precisa preparar o outro lugar, né? Porque não é só papum, né? E vai lá e muda de lugar, né? E precisa também colocar um lugar apropriado para os cadeirantes, né? Para poder subir nos lugares, lá não pode ter escada, né? Então tem tudo isso. Então a gente tá tentando organizar, pelo menos ajudar um pouquinho nessa parte aí, né? Exatamente. O que der pra ajudar, né? Exatamente. E lembrando, né, pessoal? A gente vai embora desse mundo do jeito que a gente veio, tá? Sem nada. E outra coisa pra completar. Dizem que, eu não sei, tem alguém muito importante, ou pensador, sei lá, que disse uma frase que eu achei muito interessante. Eu não sei se eu vou falar a frase correta, mas enfim. Que a maior felicidade que a gente pode ter não é a felicidade de conquistar apenas os bens pra gente. E sim da gente poder ajudar ao próximo. Às vezes a gente tá tão centrado na gente que a gente esquece, e R$1, se cada um doasse R$1, faria muita diferença na vida dessas pessoas. Então, por favor. Julie, vem pedir pro pessoal. Vem aqui, vamos pedir pro pessoal. Vamos falar, por favor. Coloque like. Fala. Oh, meu Deus. Ai, meu Deus. Fala, por favor,
gente. Coloca like. Dê o like. Comenta. O comentário. Marca o amigo. Manda pro amigo. Né? Então vamos para a história de hoje. A Manami me falou que ela queria se divorciar do Anderson várias vezes. Que sua vida era um inferno. O Anderson é um homem abusivo e ciumento. Ele tem um forte desejo de possuidor. E ela nunca mais saiu daquele apartamento. O brasileiro mais odiado pelos japoneses. Ele criou uma grande mancha na comunidade brasileira aqui do Japão. Anderson Barbosa, o nome de um brasileiro que ficou muito falado aqui na mídia japonesa. 大阪堺市のマンションで3歳の女の子と29歳の母親が遺体で見つかった事件で、つい先ほどブラジル国籍の夫に逮捕状が出されました。は先月24日のことです。大阪堺市でマンションから2人の遺体が見つかりました。荒牧愛美さん29歳とリリーちゃん3歳です。殺人容疑で指名手配されているのがブラジル国籍の男、バルボサ容疑者33歳となります。大阪府堺市で妻と娘が殺害され、ブラジル人の夫が公開手配された事件で、現地警察が FNN の単独取材に応じ、潜伏先は把握している、準備が整い次第拘束すると話しました。Esse caso foi descoberto no dia 24 de agosto de 2022. Ele foi na cidade de Sakai, na província de Osaka. Uma japonesa que se chamava Aramaki Manami, de 29 anos, e sua filha Ririe, de 3 anos. Elas foram encontradas sem vida no apartamento na qual eles moravam. O principal suspeito desse nosso caso é um brasileiro e ele está sendo procurado pela polícia japonesa, sendo o principal suspeito por ter tirado a vida dessas duas pessoas. O nome desse brasileiro é Anderson vulgo Barbosa, de 33 anos. A mídia investigativa japonesa conseguiu uma entrevista com uma amiga de Manami. Essa amiga disse que no mês passado, Manami e Riri foram viajar com Anderson e que eles pareciam uma família super feliz. Mas a Manami contou para essa amiga que o Anderson não ajudava em nenhuma tarefa doméstica e que ela já estava pensando na possibilidade de se divorciar dele. Segundo a mídia aqui no Japão, Manami e Riri, elas foram para o outro plano no intervalo do dia 20 de agosto ao dia 21 de agosto. Guardem bem essa informação. No dia 21 de agosto, às 10 horas da manhã, Anderson foi filmado por uma câmera de segurança de uma loja de conveniência e logo em seguida entrando dentro de um trem. No dia 22 de agosto, o Anderson ligou na empresa que ele trabalhava, dizendo que ele havia se acidentado e pediu um afastamento de 2 semanas. Mas nesse dia, 22 de agosto, a Manami, ela já tinha ido para o outro plano. E mesmo assim, entrou uma mensagem da Manami no celular do seu pai. A mensagem falava que ela não estava se sentindo muito bem de saúde, então que era para o pai dela não ir lá na casa dela. E assim, a mídia, ela tem a certeza de quem enviou aquela mensagem para o pai da Manami foi o Anderson Barbosa. O Anderson, ele fez isso para atrapalhar as investigações da polícia, para tentar esconder o laudo da data certa. A grande imprensa descobriu que no mesmo dia que ele enviou essa mensagem do celular da Manami para o pai dela, ele já estava no aeroporto de Narita,
rumo ao Brasil para pegar o seu voo. Após 2 dias do Anderson ter ido embora para o Brasil no dia 24 de agosto, foi descoberto o corpo da Manami e da menina Riri dentro daquele apartamento onde os 3 moravam. Nesse dia, era em torno das 9 horas da manhã. No corpo da Riri foram encontradas 10 marcas feitas com um objeto pontiagudo, então eram buracos feitos na região do peito e do pescoço. E esse objeto pontiagudo foi encontrado dentro do apartamento, manchado daquela coisa vermelha que a gente tem no nosso corpo e apenas com o DNA do Anderson. E aí, como todas as portas do apartamento estavam fechadas, Resumindo, não havia vestígio, né, de que alguém tinha entrado naquele apartamento. E aí, me explica então como que a polícia entrou e como a polícia descobriu o corpo dela. Segundo os noticiários aqui do Japão, o pai da Manami ficava ligando para ela há alguns dias. O pai da Manami ficava ligando para Manami, como ela não atendia, o pai da Manami resolveu ligar para a polícia. E a polícia falou, então você tenta pegar a chave com o síndico do prédio ou com a empresa que organiza o prédio para ver se eles têm uma cópia-chave, né, para poder entrar no apartamento. Como eles não tinham, a polícia resolveu entrar pela varanda, aquela parte onde estende roupa, quebrando o vidro da casa. Aqui no Japão, né, os apartamentos, eles normalmente têm uma varandinha que você estende a roupa. É bem pequenininho, mas tem, né? Tem. E aí, dependendo da altura, você até consegue pular e entrar. Só que no caso, como estava fechada a janela, porque na verdade, é uma janela comprida, né? Sim. Parece uma porta, mas é uma janela de correr. E aí eles estouraram o vidro. Estouraram o vidro e entraram e viram a Manami e a Riri caída no chão, né? Uma do lado da outra, né? De cabeça para cima, segundo as imagens que eu vi, né? E durante as investigações, a perícia e a polícia não encontrou dentro do apartamento nenhuma impressão digital que não fosse a impressão digital do Anderson. E nem da Manami e nem da Riri. Exatamente. Então, só moravam os 3 na casa. Sim. E só foi encontrada a impressão digital, o DNA dele no apartamento. Após 3 dias desse caso ser descoberto, no dia 27 de agosto, o Anderson ele resolveu escrever nas suas redes sociais o porquê. A comunidade brasileira aqui do Japão já tinha visto no noticiário a foto da Manami e da Riri. Então, a comunidade brasileira ela estava atrás do Anderson para obter alguma informação do que ocorreu. A comunidade brasileira já estava tentando divulgar para a polícia que o principal suspeito do nosso caso era o Anderson. E no dia 31 de agosto, Anderson é considerado o principal suspeito do caso. Sendo que, Alessandra, a comunidade brasileira já sabia desde o dia 24 o que tinha acontecido e a notícia só saiu na mídia a partir do momento que a polícia considerou ele o principal suspeito, que foi no dia 31 de agosto. Resumindo, a comunidade brasileira já estava 7 dias adiantada, né? Mais que a mídia e mais que a polícia, né? A comunidade brasileira já sabia quem era o culpado, né? A sociedade japonesa, ela está exigindo uma punição e uma explicação para esse caso. Eles querem saber como que eles vão dar justiça para a família da Manami e da Riri. Porque esse caso é um caso que envolve o autor, que é um estrangeiro, um brasileiro, e ele não se encontra no país, porque ele fugiu pro Brasil. E se você entrar no YouTube, onde foi feito as reportagens, nos comentários, os japoneses deixam vários comentários do tipo: brasileiros, voltem para o seu país. O Japão também é culpado por aceitar brasileiros a entrarem no país. Brasileiro é tudo igual, tomem cuidado. E coisas desse tipo para pior. Sendo que aqui no Japão também, até hoje no canal, quase
90% dos casos que a gente já contou são casos de autores japoneses. Então, essas coisas acontecem em qualquer lugar do mundo. Não é um brasileiro ou apenas um japonês. A polícia japonesa, ela não consegue efetuar as investigações no Brasil. O porquê? O Brasil e o Japão, eles não têm tratados de deportações para as pessoas que cometeram atos ilegais Aqui no país. aqui né? no país. O porquê? Aqui no Japão e nos Estados Unidos e na Coreia existe aquela pena, a pena de MORTE. E o mundo inteiro, eles querem acabar, acabe, né? Que acabe esse tipo Acabe de sentença. esse tipo de sentença. Então, só tem tratados, né, de deportação quando ocorre esses casos penais com os países Tem a pena, que são Japão, Estados Unidos e Coreia. Coreia. Porque quando alguém, por exemplo, um americano comete um ato ilegal aqui no Japão e ele foge para os Estados Unidos, o Japão pode ir atrás dele, né? Sim. Porque o Japão tem o tratado de deportação com os Estados Unidos e com a Coreia. Desde que ele não seja militar, né, Alessandra? Exatamente. Se ele for militar, já era, né? E assim vai. Então, por o Brasil não ter esse tratado, infelizmente, ele não pode ser devolvido aqui para o Japão. Pode existir a possibilidade que Anderson seja julgado e cumpra sua pena de acordo com as leis brasileiras. Ocorreu um caso no passado que o cara, ele tirou a vida de um senhor lá em Hamamatsu e ele fugiu para o Brasil. E ele foi preso no Brasil depois de anos e ele teve que cumprir a pena dele lá no Brasil. E pode ocorrer a mesma coisa. Só que o porém, né? Esse homem que fugiu para o Brasil no passado, ele era solteiro. Quando você casa com um japonês, você é o quê? Quando você casa com um americano, você vira o quê? Americano. Quando você casa com um japonês, você vira o quê? Japonês. E o Anderson virou o quê? Japonês. Resumindo, né? Ele não pode ser julgado como um brasileiro, né? Sim. Só que ninguém caiu essa ficha ainda, né? Meu Deus. Verdade. Resumindo, ele casou com a japonesa porque ele queria o visto, né? O Japão tem a esperança de que a polícia no Brasil consiga pegar o Anderson e que ele cumpra de acordo com os seus atos. Porque ele tirou a vida de sua filhinha de 3 anos e também de sua esposa, sem contar tudo que ele fez durante o decorrer do casamento dele com a esposa dele, né? Se esse caso fosse julgado aqui no Japão, provavelmente ele pegaria a pena de MORTE. Por quê? Porque ele tirou a vida de 2 pessoas inocentes e ele atrapalhou também as investigações da polícia. Segundo o relato que ele deu para os amigos brasileiros, né, por redes sociais, ele fala que a Manami que tirou a vida da Riri e ele foi lá e tirou a vida da Manami, né? Mas não justifica ele ter fugido, né? Mas naquele negócio que ele usou, né, não tinha Você comentou o DNA da Manami grudado no objeto naquele negócio. pontiagudo. Sim, só dele, né? Então não tem como, né? Sim, A não ser que ele seja muito burro, né? sim. Pra ter tirado a digital dela e deixado. Ou seja, não sabe nem mentir. Segundo as entrevistas que foram realizadas na rua, algumas pessoas elas questionaram o porquê quando um japonês ele tira a vida da esposa e da filha, ele pega a pena de MORTE e por que um brasileiro que fez a mesma coisa não tem o mesmo tipo de pena. São vários repórteres investigativos, eles foram para o Brasil, em Londrina, que é onde a família do Anderson mora, Sim. para tentar descobrir o paradeiro dele ou alguma informação. E segundo a mídia japonesa, ele está escondido na casa dos parentes dele. E quem foi buscar ele no aeroporto foi a mãe dele. Mas ela não falava que o Anderson batia nela.
Porém, uma certa vez, a Manami estava na casa dos pais e aí a filhinha dela, a Riri, né, pegou e deu assim um murrinho no Anderson, assim, de brincadeira, coisinha de criança. Uma criança de 3 anos não tem força nem pra machucar um adulto, né? E aí ele pegou, ele puxou a Riri com força e ele apertou a cabeça dela assim. E aí ele falou assim pra criança: por que você fez isso? E aí a Riri começou a chorar e foi correndo procurar a mãe dela. E aí, quando a Manami pegou a Riri, ela perguntou por que o Anderson fez aquilo com a criança, tentando proteger a criança, né? E aí ele falou assim que ela não tinha educação, e ela não dava educação pra filha, então por isso que a criança era daquele jeito. E aí a amiga dela relatou que ela ficava pensando o que a Manami não passava dentro da casa dela com o Anderson, entre 4 paredes. E um outro amigo da Manami que também deu relato para a grande imprensa falou que a Manami pediu o divórcio para o Anderson, mas o Anderson falou que se ele se divorciasse da Manami, ele iria levar a menina Riri para o Brasil. Os repórteres japoneses, eles estão no Brasil agora à procura do Anderson, tanto em Londrina como em São Paulo. 容疑者の関係先付近では地元のテレビ局も取材を行っていて、この事件に対する注目度の高さが伺えます。 Esse áudio que o Fabrício colocou aqui para vocês, esse repórter, ele foi até o endereço na qual estava o endereço de registro do Anderson. E aí o caso, na verdade, não tá encerrado, né? Porque eles... Parece que ele vai se entregar, né? Segundo o advogado dele lá no Brasil, né? Ele já arrumou até um advogado, né? Então a gente vai ter que esperar no decorrer dos dias para ver como que vai ser, né, o desfecho dessa história. Mas se você tá aí no Brasil, se você é de Londrina, se você conhece, às vezes parece que o mundo é tão grande, mas às vezes é tão pequeno, né? Então se você souber alguma informação sobre o paradeiro do Anderson, você pode avisar tanto a polícia do Brasil, como você pode... É mais difícil vocês daí do Brasil entrar em contato com a polícia do Japão, mas só de avisar a polícia do Brasil já vai ajudar no caso. Pessoal, e esse foi o caso de hoje. A gente nunca aqui no Japão ouviu tanto o nome Anderson Barbosa Anderson. A gente ouviu todos os dias em torno de 10. Isso, ele tá sendo até procurado pela Interpol, na verdade, né? Tá repercutindo demais esse caso, meu. E infelizmente, né, esses casos ocorrem em qualquer lugar, né? Mas, né, é um caso assim que chocou muito, né? Como uma pessoa pode dar 10 furadas numa menina de 3 anos, né? Sim. É complicado, meu. E provavelmente, se ele for preso no Brasil, os amiguinhos não vão deixar, né? Isso acho eu, né? Barato, né? Sim. No Brasil dizem que o pessoal judia bastante, né? De quem maltrata criança, né? E mulheres, né? Sim. É um caso bem triste, né? Não que os outros casos não tenham sido, mas a gente se sente um pouco triste, né? Porque, querendo ou não, é da mesma nacionalidade que a gente, né? E... Ó, pra vocês verem, pessoal, parece, né? Segundo eu li nas mídias, o Anderson, ele era modelo, fazia trabalhava numa fábrica e nos horários livres ele era modelo. Então, significa que ele tinha muita oportunidade aqui no Japão, né? Sim, vai saber o que se passou na cabeça da pessoa pra ela fazer uma coisa dessa, né? Perdeu a oportunidade, sendo que tem um monte de gente querendo, né? Perdeu a vida, né? Porque por mais que ele esteja solto, ele vai viver a vida dele inteira fugindo, né? Então ele perdeu a paz dele. Eu acredito que nada compra a nossa liberdade, né? E pessoal, repetindo, desculpa, né? Não deixe de colocar o like e os comentários aqui, por favor. Fala pra eles. Gente, comentário, ó. Faz assim, ó. Clique, 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 clique. A gente precisa, né, fazer uma corrente de boas, né? Boas ações. O Natal tá chegando, gente. Vamos ajudar o pessoal. Vamos fazer cesta básica. Contribuir para um mundo melhor. Que seja R$1. A gente vai estar mudando a vida de alguém. Fabrício vai colocar o Pix aqui de novo da entidade, tá? Sim. Pra quem não tiver, agora, comente, né? Exatamente. Curta, compartilhe e comente. Né, Julie?
E até o próximo caso. Dá tchau pro pessoal. Tchau, pessoal! Bye, bye!